Gênesis capítulo 49, do versículo 1 ao 4, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Hoje nós vamos falar sobre a partir desse episódio aqui, que é quando Jacó, já prestes a deixar esta vida, ele juntou os seus filhos e passou uma espécie de julgamento na vida de cada um. E Deus aqui levou ele a fazer isso para mostrar o que aconteceria nos dias vindouros. Uma espécie de uma profecia a ser dada de acordo com a vida que cada um deles levou. Hoje o tema que nós vamos falar é o síndrome de Rúben. O síndrome de Rúben. No dicionário, a palavra síndrome é definida como um termo médico que denomina e caracteriza um conjunto de sintomas que se apresentam em uma certa doença. Esse conjunto de sintomas é o que vai caracterizar ou vai definir uma certa doença. E a minha pergunta hoje é: será que nós estamos com o síndrome de Rúben? Quando eu falo nós, eu não me refiro à igreja corporativamente, mas a cada um de nós individualmente, nós que compomos a igreja. Para que a gente possa entender. Então hoje eu quero olhar para algumas características de pessoas que possivelmente têm ou sofrem deste síndrome de Rúben. O versículo 4 diz, o início do versículo 4, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Essa palavra impetuoso está se referindo à instabilidade. Poderíamos dizer da seguinte forma: instável como a água. Instável como água. Com exceção de Pedro e Jesus, que eu saiba, nenhum homem andou na água. Não a água na sua forma líquida, tá? Você vai ficar contente de saber que o seu pastor já andou na água gelada. A água gelada é fácil andar, mas a água na sua forma líquida ou na sua forma gasosa fica impossível. Então aqui quando fala impetuoso como a água, você é instável. Instável. Podemos dizer, impetuoso como a água não se traz o mais excelente, podemos dizer que mesmo tendo tudo a favor, mesmo tendo todas as vantagens que Rubens tinha, você vai cair, você vai fracassar, você não será o mais excelente devido à sua impetuosidade, devido à sua instabilidade. No versículo 3, ele diz: Rubens, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Ou seja, ele tinha tudo. Aí no versículo seguinte ele fala: mas você é instável, você é impetuoso como água, não será o mais excelente. Nós podemos ter todas as vantagens, habilidades, todas as benesses, habilidades, mas se nós não tivermos estabilidade, se nós formos instáveis, nada das vantagens vão nos servir de nada. Há exemplo aqui de Rúben, que era o primogênito de Jacó. Rúben, ele tinha tudo a seu favor, ele era primogênito, que era uma grande honra, não uma honra merecida. Quem aqui é primogênito? Levanta a mão. Pois é, você não escolheu ser primogênito. Não foi escolha sua. Eu também sou primogênito. Nós não tivemos nenhum mérito em nossa primogenitura. Eu não fiz nada para merecer, eu não fiz nada para ganhar, você também, que é primogênito, você nasceu primeiro.
Naquela época, naquela cultura, naquela situação, era uma grande coisa, especialmente para Rúben. Então, ele era o primogênito, ele tinha força, vigor, mas a sua característica mais danosa neutralizava tudo aquilo, a sua impetuosidade, a sua instabilidade, a sua inconstância. Quando alguém é impetuoso, vai ter o mesmo resultado que Rúben teve. A grande verdade é que muitas vezes nós não temos todas essas vantagens. Muitas vezes nós não temos tantas vantagens. Então, se alguém com toda essa vantagem, pela sua impetuosidade, neutralizou tudo, imagine nós que talvez somos menos abençoados, menos vantajados na vida. Por falar em impetuoso como a água, é bom que o irmão Silvio não está aqui, ele pode atestar a veracidade. Faz muitos anos atrás, nós fomos pescar, lembra, irmão? Ali no caso do Porto, já está rindo, né? Pois é. Ali foi prova da impetuosidade da água. Você veio, irmão João? Veio também? Veio não? Ah, perdeu. Perdeu. Mas a impetuosidade da água. Só um exemplo. Embarcamos nós, éramos uns 10 homens aqui da igreja, alugamos um barco de pesca, subimos no barco de pesca e fomos embora, felizes da vida e ansiosos para secar o mar de peixes. Nós íamos pescar todos, não deixar nenhum para ninguém. Até a gente passar do quebra-mar do porto. Aí nós conhecemos o que é a impetuosidade da água. Foi isso aqui, ó. Chão. É assim. A impetuosidade, a instabilidade da água. Aquilo resultou em cansaço extremo. Porque você não conseguia ficar em pé. Você tinha que ficar não só segurando, mas tensionando o corpo, o torso, as pernas se equilibrando. E aquilo durou umas 2, 3 horas. Aquilo trazia o quê? Cansaço. No dia seguinte, parecia que eu tinha malhado o dia inteiro na academia. Tá todo mundo dolorido. Quer dizer, os outros, né? Eu não, mas eles sim. Trouxe cansaço, aquilo trouxe desânimo. Alguém pescou? Não. Ninguém está preocupado em jogar pés, jogar isca, linha, nada. Está todo mundo simplesmente tentando sobreviver e não cair lá do barco e morrer afogado. Desânimo, passou a vontade de pescar, ó, foi embora. Os peixes estavam mangando da gente. Os peixes estavam se sentindo seguros naquele dia. Aquilo resultou em uma inutilidade, porque não pescamos nada. Nada, sabe o que é nada? Nem um vermezinho assim, zero. Só fizemos alimentar peixe. E não com isca. Eu não vou entrar em detalhe, mas digamos que muitos dos nossos integrantes sofreram de enjoo. Eu não, porque eu tomei Dramol. E não tenho nem ganhando comissão de fazer propaganda do Dramol, mas eu tomei uma caixa toda de Dramol, não senti nada em termos de enjoo. Alguns dos nossos marujos companheiros não tiveram tanta sorte. Pois é, reciclaram toda a sua alimentação da última semana, botaram tudo para fora. E o resultado foi que a gente passou mal na viagem e depois da viagem. Não foi resultado muito bom, porque nós estávamos instáveis, porque estávamos num barco que estava na água que é instável, que balançava, que subia, que descia, que virava. Há pessoas que vivem suas vidas deste modo. Por eles serem instáveis em suas vidas, eles sofrem de cansaço, mal têm forças para fazer o básico do necessário no dia a dia. Ajudar alguém, não. Evangelizar, ir para a igreja é um sufoco. Estão sempre cansados e exaustos, por quê? Você fica num barco assim, cansa. E não sobra energia, ou força, ou ânimo para mais nada. Por isso que muita gente sofre de falta de ânimo, porque as suas vidas são instáveis.
eles sofriam do mal, do síndrome de Rubens. Inúteis, pelo menos para Deus, devido a uma vida instável, e passam mal. Uma vida sofrida, uma vida perturbada. Sabe o que é isso? É o resultado da instabilidade. Então hoje eu quero ver algumas características de pessoas inconstantes e o que isso gera em nossas vidas. Olha comigo para Tiago capítulo 1, lá no Novo Testamento, Tiago 1. Nós vamos ver algumas coisas, algumas características do síndrome de Rubem. E nós vamos fechar depois mostrando a cura, a prevenção para não sofrer deste mal. Tiago 1, versículo 5 fala assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. As pessoas que sofrem do síndrome de Rubem são pessoas inconstantes que não têm fé. Um sintoma do síndrome de Rubem é não ter fé. E aqui nós temos duas referências interessantes. Fala sobre onda do mar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Falamos agora sobre o barco nas ondas do mar, que balança, e pois é. Fala que é semelhante a uma onda do mar, que não é instável. E termina dizendo no versículo 8, que o homem de coração dobre é inconstante, que é justamente o que Rubens foi acusado, julgado de ser. Ele era inconstante, impetuoso como a água. Pessoas inconstantes e instáveis, elas sempre duvidam. Elas sempre duvidam. Elas ouvem a palavra de Deus, mas duvidam. Não confiam. Para ser bem claro, dúvida faz parte do processo da fé. Fé envolve uma certa medida de dúvida, porque fé, a Bíblia nos diz, não é certeza. A fé é a prova das coisas não vistas. Então, se você vê, é concreto, está lá. Então, a fé envolve uma certa parcela de dúvida. A diferença, porém, é que a dúvida, com quem é inconstante, ela duvida, mas faz. A pessoa constante, ela pode até ter um pouco de dúvida, mas ela obedece, ela faz, ela segue. A pessoa inconstante, ela não faz isso. Ela duvida e não faz. A pessoa com fé, ela mesmo com dúvidas e mesmo sem certeza absoluta, ela confia. Porque é a palavra de Deus. As pessoas inconstantes e instáveis, elas duvidam também, mas elas não fazem. Elas não confiam. Elas dizem, eu sei o que a Bíblia fala isso, mas... Não é que ela não sabe, ela sabe, mas tem um mais, tem um porém. O salário do pecado é a morte, mas eu sou uma exceção. Isso não se aplica a mim. Isso não vai acontecer. Sabe o que é isso? É a pessoa inconstante. Não acredito na palavra de Deus. Sempre tem um mais, sempre tem um porém. Aquilo nunca se aplica a eles, aplica para os outros. Mas para mim não. Eu sou um caso à parte, eu sou especial. Sabe o que é isso? É um dos sinais de uma pessoa inconstante. A pessoa não tem fé, ela duvida, ela não tem fé e não toma aquilo para si. Aplica aquilo, muito bom para aplicar para os outros, para julgar os outros, colocar os outros na balança. Agora, eles não, eu sou um caso à parte. Isso é ter dois pesos e duas medidas, o que Deus condena como sendo uma abominação. Tenhamos cuidado. Outra característica, ainda em Tiago, no mesmo texto de Tiago 1, versículo 5 a 8, olhando o versículo, finalzinho do versículo 6,
que fala, peçam porém com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí diz assim, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Pessoas com síndrome de Rubem, elas não têm fé, são inconstantes, e elas são inconstantes e não têm as suas orações respondidas. Parece que Deus nunca responde as orações dela. Eles oram, pedem, suplicam, mas nunca há uma resposta de oração. Pastor, mas eu já tive uma oração respondida. Que bom. A pergunta é, por quem? Como assim, pastor, por quem? Não é só Deus que responde oração. O diabo também pode responder oração. Pastor, como é que eu sei que a resposta da minha oração foi de Deus ou foi do diabo? Muito simples. Essa resposta de oração te aproximou de Deus ou te afastou de Deus? Essa resposta de oração lhe fez mais espiritual ou menos espiritual? Mais carnal? Mais mundano? Não, na realidade, essa oração arruinou minha vida. Então, não foi de Deus. Deus nunca vai nos dar algo para nos prejudicar. Você é pai, você é mãe? Você daria uma cobra para brincar com seu filho? Uma bomba? Veneno? Não. Pois é, quanto mais o seu Pai Celestial não vai nos dar nada que vai nos prejudicar. Muitas vezes, nossos filhos, e se você se lembrar quando você era criança, você não entendia por que o seu pai e sua mãe não lhe deu alguma coisa que você queria. Por que eu não posso comer um sorvete agora? Porque vai tirar o seu apetite. Por que eu não posso ter certa amizade? Porque essa amizade não vai lhe fazer bem. Ah, mas eu quero. Pois é. Então, muitas vezes, Deus diz não por amor a nós. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Se a resposta de oração está lhe afastando de Deus, ou você não está procurando o escape que Deus prometeu dar, ou não foi Deus que está respondendo a sua oração. Aquilo é uma distração do inimigo. Aquilo é uma armadilha do inimigo. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa ora, pedindo a Deus para que possam comprar um carrinho ou um carrão. Aí Deus abençoa, o irmãozinho, a irmãzinha vai lá e compra o carro. Aí vem para o culto, agradecer a Deus, compartilhar com os irmãos. Aí o irmão some da igreja. Alô, irmão fulano, cadê tu? É que eu fui para a praia, pastor, domingo, sabe? Aí fiquei mais tarde, aí... E quarta-feira? Ah, que quarta-feira, sabe o que houve? É que eu fui, não sei onde, e não sei o quê. Aí aquela benção não ajudou ninguém em nada, nem a ele mesmo, que está prejudicando o seu caminhar com Deus. Pessoas inconstantes sofrem disso. Algo que era vantajoso, lembra Rubem? Era o primogênito, força, vigor, o mais excelente. Um carro, mas como você é instável, aquele carro, você não vai ser o mais excelente. Você não vai ter as vantagens. Pode ser um emprego. A pessoa vem para a igreja, ora, pede, suplica, Deus para o emprego. Deus dá emprego, a pessoa desaparece, some. Aquele emprego foi de Deus? Você me responda, foi de Deus? Dinheiro. Deus muitas vezes não abençoa muito crente com riqueza, porque sabe muito bem que o dia que aquele crente tiver meio centavo no bolso, ó, tchau, tchau, passe bem. Vai ser o fim. Aquilo vai acabar, aquilo vai ser um veneno, vai ser tóxico na vida. Eu conheço pessoas assim. São excelentes pessoas, até ter dinheiro na mão. Ter dinheiro na mão parece que vira pelo avesso. Irreconhecível.
São coisas boas. Rubens aqui, ele fala, tu és meu primogênito, minha força, meu vigor, o mais excelente em alteza, excelente em poder. Ele tinha todas as vantagens. Ele tinha tudo para dar certo. Tem muito crente que tem emprego, tem dinheiro, tem carro, tem casa. É bonito, cheiroso, inteligente, simpático, tem tudo. Mas é instável. A instabilidade vai neutralizar todas as vantagens e benefícios. Vai zerar. Igual Rubem. Então, o síndrome de Rubem não tem fé para confiar em Deus e para aplicar a palavra de Deus em si. Elas são inconstantes, não têm suas orações respondidas por Deus. Vou dar um exemplo aqui. Não pessoal que era comigo, mas quando a gente morava em Londres, lá na Inglaterra, vi uma portuguesa que nós a conhecemos evangelizando. Ela acabou vindo para a nossa igreja por um tempo. E Maria, o nome dela, ela era portuguesa. De Portugal, de todos os lugares. Mais especificamente da Ilha de Madeira, que fica longe de Portugal, no meio do Atlântico. Mas enfim. E Maria, eu levei ela a Cristo. E ela e as suas crianças frequentaram a nossa igreja. Lá em Londres. E eu também levei o marido dela a Cristo. O primeiro marido dela que tentou matá-la. Tá? Eu levei ele a Cristo, eu dei a minha Bíblia para ele presente, mas eles se separaram. Eu não sei porquê, ela não conseguiu reconciliar o fato que ele tentou matar ela. Probleminhas assim, simples do casamento, mas foi tentativa mesmo, deu polícia e foi uma confusão. Enfim, então ela separou, né? Tentamos amenizar a situação e haver reconciliação, mas realmente era um caso meio complicado. Enfim, então Maria por um tempo ficou solteira, aí um belo dia ela vem e fala, ela sumiu da igreja por um tempo, e fomos visitá-la, e ela nos contou da grande bênção que ela teve na vida dela. Ela encontrou um novo marido, tinha casado. Ah, que bom. Só que o novo marido era muçulmano. Claro que ela não estava indo mais para a igreja. Casou com um muçulmano. Aí eu vos pergunto, foi uma bênção? Foi oração respondida? Você sabe qual a atitude que os muçulmanos de modo geral, têm de casamento? E da esposa e de mulheres em geral? Pelo menos os mais fiéis à religião deles. Então, ela viu aquilo como uma grande bênção de Deus. Mas não era. Instabilidade. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem é estável não vai receber nada do Senhor. Pode até receber. Mas o versículo 7 não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele pode receber alguma coisa. Maria recebeu alguma coisa. Ah, se ela recebeu. Mas não foi do Senhor. Conheço pessoas que conseguiram emprego, receberam emprego, mas não foi do Senhor. Pessoas que conseguiram alcançar alguma conquista, alguma vitória, mas não foi do Senhor. Por quê? Pelo resultado. Pelo resultado. Conhecereis a árvore pelo fruto. Muito simples. Aí você vê. Ainda em Tiago, capítulo 1, no versículo 8, pessoas inconstantes são inconstantes em tudo. O versículo 8 fala assim: o homem de coração dobre é inconstante em alguns dos seus caminhos. Vários dos seus... Não. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você não vai conter a instabilidade em uma área, em um departamento na sua vida. Você não vai. Você será inconstante em tudo que você faz. Tudo que você toca, tudo que você interage, tudo vai ser inconstante. É como a gente aqui, os nobres pescadores metropolitanos, estavam num barco e achando que, bom, se eu for para a casa de máquinas,
Lá vai estar estável. Não vai estar instável. Ah, se eu for para a popa, se eu for para a proa, se eu for para... Não, gente, o barco todo está balançando. O barco todo vai estar instável. Quando você é instável em todos os seus caminhos. Financeiramente, profissionalmente, amorosamente, relacionamento, tudo mente, todos os seus caminhos. Vai sofrer com a instabilidade. O homem de coração dobre é inconstante. Inconstante, instável, a mesma coisa. Coração dobre. É a palavra grega, coração dobre é uma palavra só. É a tradução de uma palavra. Dipsukos. Di é a preposição que denota dois. De dois. Psukos é de onde tiramos psicologia, psique. E na Bíblia isso é usado para definir a alma. Quando fala da alma do homem, a alma. Dipsique significa literalmente dois corações ou duas mentes. Não é à toa que ele é inconstante. Ora ele pensa assim, daqui a pouco ele pensa assado, está sempre mudando, porque é inconstante. Ele não está fixo, firme, enraizado, ele muda. Ele vai, ele volta, ele vem, ele sobe, desce, ele entra, ele sai, tá? É constantemente mudando, não há constância. Não há um alicerce firme. Ele está na areia movediça, sempre instável e sempre afundando. É o homem de coração dobre, uma pessoa dividida. Tal pessoa, muitas vezes, tem dois de tudo, ou mais. Tem dois pastores. Não, pastor, eu só venho para essa igreja. Só venho para essa igreja. Mas fica lendo livros, ouvindo mensagens, muitas vezes, não seja errado você ler livros e ouvir mensagens de outras pessoas, mas ler livros e ouvir mensagens de pastores que são totalmente contrários, inversos, na contramão do que nós pregamos, ensinamos e aconselhamos aqui. O que acontece? Você vai para cá, você vem para cá. Você vem para cá, você vai para lá. O pastor falou uma coisa, aí o outro pastor fala outra, aí você fica assim, ó. Não há nada de errado em você ler livros e ouvir mensagens de outros pastores, mas que tenha a mesma fé, que tenha a mesma direção. Nós temos um site com centenas de mensagens, em vídeo, em áudio. Mas eu sou o primeiro, já coloquei no grupo várias vezes, dizendo, ó, tem esses outros sites aqui, você pode ir lá, que esse daqui eu recomendo, aconselho. Senão você vai ouvir uma coisa deste púlpito e vai ouvir outro lugar, outra pessoa falando outra coisa. Então fica assim, ó. Evangelizando às vezes, você encontra pessoas assim. Pessoa que ela já foi da igreja essa, já foi da igreja aquela, frequentou vários tipos de igreja, e o resultado é que eles fazem uma salada. Eles guardam um sábado, eles guardam um domingo, aí aproveita e guarda a quarta, aproveita e guarda a segunda. Está guardando tudo. Segunda, domingo, eu guardo tudo. Aí não come peixe, não come lagosta, não come camarão, não come porco, não come isso. Por quê? Porque frequentou essa igreja. Vão aglomerando tudo. Sabe o que é isso? Cria uma estabilidade terrível. Porque é assim, ó. A salvação é pela graça, mas depende das minhas obras. Que loucura é essa, gente? Isso não faz sentido. O apóstolo Paulo falou, ou é pela graça, ou é pelas obras. Não tem como ser dos dois. E você conversa com essas pessoas e é como falar com a parede, não entra. Por quê? Eles estão instáveis. Porque ouvem tudo e todos e conversas divergentes e não a palavra de Deus. Então, elas são inconstantes em tudo. Na sua fé, elas têm, como eu disse, dois pastores. Talvez não tenha dois pastores que vão para duas igrejas, mas acabam ouvindo duas doutrinas diferentes. Jesus falou a esse respeito em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois mestres, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Você vai assim, ó. Você começa aqui.
Você pode até por um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai ou para cá, ou para cá. Chega uma hora que não tem como você seguir os dois. Chega a hora H, a hora do vamos ver. E aí você vai ser puxado ou para cá, ou para cá. Por quê? Coração dobre, mente dupla, dipsuques. Dois. Tem duas almas, dois corações, dois entendimentos. Pode coexistir por um tempo, mas chega uma hora que um lado é deixado para trás. Sabe o que é isso? Síndrome de Rubens. Acontece o tempo todo. O tempo todo. Como uma doença, como um câncer, a instabilidade contamina toda a sua vida. E como eu disse, ninguém vai ser inconstante em uma área. Não. Isso não existe. Que ele vai se alastrar. Olha comigo para 2 Pedro 2, versículo 14. Estamos vendo o síndrome de Rubens. E alguns sintomas são não haver fé, orações não são respondidas, são inconstantes em todas as áreas, e pessoas inconstantes são facilmente enganadas. Isso já faz parte da mente dupla, a mente dobre, coração dobre. Pois é, um dos dois lados é a verdade e o outro é engano. Ou os dois é engano. Tem gente que é enganado. Eles escolhem entre ruim e péssimo. Mas diz assim, 2 Pedro 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Aqui Pedro está falando sobre, não as vítimas, mas sobre os falsos profetas, os homens que se posam como homens de Deus, e fazem das pessoas literalmente mercadoria. Ali é uma fonte de proveito. Como vou enganar alguém para tirar algum proveito? Mas olhe esses falsos profetas, esses obreiros de Satanás, olhe a quem eles enganam. Engodando quer dizer enganando. Engodando as almas o quê? Inconstantes. Porque você não engana a alma constante, a alma estável, a alma firmada, a alma fixa. Você não engana. Porque ela está firmada na verdade, ela conhece a verdade, não abre mão da verdade, ela você não engana. Quando você traz o engodo, o engano e a mentira, a pessoa fala, opa, pode parar por aí. Isso daí tem cheiro de enxofre, isso daí tem gosto de mentira. Agora, alma inconstante é para guardar a terça-feira à tarde. Beleza, vou guardar a terça-feira à tarde. Como é que alguém crê nisso? Que é inconstante, não tem firmeza, é levado, como nós vemos, levado como a onda do mar. Qualquer vento, crê em qualquer coisa, mesmo quando os resultados são evidentes do erro, os resultados negativos, os problemas, insistem no erro. Por quê? São inconstantes. Síndrome de Rubens. Sabe o que foi que Rubens fez? A cereja no bolo que Rubens fez. Rubens fez muita bobagem, mas sabe qual foi o que levou o prêmio, a medalha de ouro? Ele se deitou e teve relação com a esposa do seu pai. Não era sua mãe, mas era a esposa do seu pai. O que ele estava pensando? O que ele estava pensando? Pois é. Inclusive, versículo 4 de Gênesis 49. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, contaminaste a minha cama. Ele era para ser o primogênito, ele era o primogênito, ele ia herdar metade de toda a herança do pai. O primogênito, ele herdava metade era dele. A outra metade dividia com os outros irmãos, mas a metade era dele. Além disso, ele seria o chefe do clã.
Ele seria o sacerdote e o juiz daquela família. Não tinha igreja naquela época, não tinha templo naquela época. Lembre-se, o templo só veio depois, no deserto. Deus mostrou para Moisés, deu a lei, o tabernáculo. Isso foi antes do Egito. Então não tinha. Então naquela época as famílias eram assim, eram famílias grandes, geralmente, e o pai, ele era o juiz. Quem tivesse algum problema, vai falar com o pai, o patriarca. Ele decidia. Ele era o sacerdote da família que fazia os sacrifícios. Ele era o rei daquela família, o chefe daquela tribo. E o primogênito ia herdar metade e ia ser o chefe dos demais irmãos. Por isso que José, quando teve o sonho que os outros irmãos estavam se curvando perante ele, ficaram indignados. Você é quase o caçula, rapaz. Tá com conversa fiada. Pois é. Ele perdeu a bênção. Ele perdeu a primogenitura. Ele perdeu a vantagem. Note que fala aqui que Abraão falou para ele: você é o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza. O que quer dizer alteza? Ele era a pessoa com a maior autoridade. Não fala sobre um rei, uma rainha, sua alteza. Por quê? Porque não tem ninguém acima do rei. Pois é, Rubens, depois que Jacó morresse, aqui ele estava literalmente no seu leito da morte, quando Jacó morresse, Rubens ia ser a alteza, ele ia ser a autoridade máxima. Não vai ser, por quê? Impetuosidade, instabilidade. Muito sério essa situação que ele se encontrou. As pessoas inconstantes são facilmente enganadas. Mas quem enganou Rubens? Ou foi a carne ou foi o diabo. Só não foi Deus. Ou foi a carne ou foi o diabo. Um desses dois. Engodar significa enganar ardilosamente com promessas que não se cumprem. Sabe quem é o grande enganador que faz promessas que não se cumprem? O diabo. O texto aqui, como disse, está falando sobre falsos profetas. Esses que populam as ondas de rádio e televisão, as bandas de internet. Gente, você vai para a internet e você vai achar doido para toda loucura. Você vai encontrar cada heresia embrulhada, muito bonito, mas é tudo bobagem. Alguém que é inconstante vai ser enganado. Alguém que é constante, quando ouve fala, não, isso daí não está certo, não pode estar certo. A pessoa inconstante não, ela ouve aquilo e fala, legal, vou fazer isso. Por quê? Porque é inconstante. 2 Pedro 3, a gente estava em 2 Pedro 2, vamos para 2 Pedro 3. Pessoas inconstantes, todas esses sintomas, elas fazem uma espécie de uma sequência. Primeiro sintoma, eles não têm fé. Aí já complica a coisa, eles não têm fé. Por que não têm fé? Suas orações não são respondidas. Como não têm fé, elas são inconstantes em todas as áreas. Por quê? Porque a sua fé vai dominar todas as suas áreas da sua vida. A sua fé, aquilo que vai reger o que você faz, vai definir as suas decisões. Então aquilo vai afetar toda a sua vida. A pessoa inconstante, ela vai ser facilmente enganada justamente porque tem uma fé fraca, porque não crê em Deus, e é facilmente enganada. E por serem facilmente enganadas, elas torcem a palavra de Deus, o que permite não só que elas sejam enganadas, mas que elas se enganem e também enganem os outros. Olha o que fala aqui em 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui, Pedro está falando em relação a Paulo, coisas que Paulo ensinava, tá? Você lê um pouquinho antes, vai perceber isso. E quando ele fala aqui, falando disso, como em todas as suas epístolas, que epístolas? As de Paulo. Paulo. Entre as quais há pontos difíceis de entender. 90% da Bíblia é muito simples e fácil de entender, é o que está dizendo.
Outras partes podem ser um pouquinho mais difíceis, mas não é impossível. Você tem que comparar a Bíblia com a Bíblia, mas enfim, há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes fazem o quê? Torcem. Quem que torcem? Os indoutos e os inconstantes. Indouto é alguém que não foi ensinado, alguém que não sabe, alguém que não foi doutrinado. A pessoa não sabe. E inconstantes é justamente o impetuoso. Elas pegam a palavra de Deus e elas torcem aquilo para dizer uma coisa que não é o que Deus quer dizer. Quem faz isso? Os inconstantes, os impetuosos. Eles são enganados e se enganam porque torcem a palavra de Deus. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que Jesus falando, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha representa o quê? Estabilidade. A rocha não é como água. A rocha não é como areia. A rocha, ela é fixa. Ela é constante. E Jesus falou que para a gente não torcer a palavra de Deus, nós temos que edificar nossa casa na rocha. Quem torce a palavra de Deus não está recebendo a palavra como ela é, mas está de alguma forma torcendo, mudando, adaptando. E isso é construir na areia. No versículo 26, mesmo capítulo, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Veja bem, não é que não cumpre porque não sabia. Ouve as minhas palavras, ele sabe, mas decide não fazer. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que é isso? Instabilidade. A pessoa instável, ela é instável porque não está tomando a palavra de Deus como ela deve ser tomada. Ela ouve, aí decide se vai ou não fazer. Ela ouve e vê se vai ou não vai aplicar. Talvez sim, talvez não. Eu vou decidir, eu vou ver. Se não for muito inconveniente, se não for muito difícil, se não for muito chato. Isso é edificar a casa na areia. E a areia representa instabilidade, impetuosidade. Coloque estabilidade em sua vida. Se por mais nada, por amor a si mesmo. Se não por obediência, amor a Deus, por si mesmo. É a sua casa, a sua vida, que está construindo na rocha ou na areia. Mateus 7, 24, nós lemos agora há pouco. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Todo mundo aqui está escutando a palavra de Deus. Agora, a primeira decisão foi vir aqui escutar. Ou talvez clicar no link para ouvir online. Mas escutou, primeiro passo. Mas depois de escutar, nós temos que fazer o quê? As pratica. Se tudo que nós vamos fazer como crentes é ouvir, e não praticar, não cumprir, areia. Instabilidade. Que vai colher todos esses sintomas. Falta de fé, oração não respondida, inconstância nas todas as áreas da nossa vida. Seremos enganados, seremos pessoas duplas, seremos inconstantes, torcendo e mudando a palavra de Deus. A solução é simples. Escuta essas minhas palavras, as pratica, edifica a casa sobre a rocha, que é estabilidade. Estabilidade.
dos filhos de Jacó, Rúben perdeu mais. Perdeu mais porque ele tinha mais a perder. Como eu disse, ele tinha metade da herança, ia ser o chefe de tudo. Mas havia outro filho, Judá. Judá havia feito muitas coisas não muito bonitas. Mas Judá se tornou o grande campeão. Com exceção de Benjamim e José, que eram os caçulas. Mas os outros 10 eram um pior do que o outro. Você vê a graça de Deus. Só aí você vê a graça de Deus. E Deus falou, eu não vos escolhi porque vocês eram os melhores, os mais bonitinhos, nem os mais bonzinhos, não. Ele falou, eu vos amei, porque eu os amei. Versículo profundíssimo. Deus falou, sabe por que eu te amei? Porque eu te amei. Sabe por que Deus lhe ama? Deus lhe ama, porque Deus escolheu lhe amar. Deus falou, não escolhi vocês porque vocês eram um povo mais forte, mais nobre, mais bonitinho, mais cheiroso. Mais... Não. Eu vos amei porque eu vos amei. Mas Judá tinha feito coisas censuráveis também, mas tem um diferencial. Não vou entrar em detalhes agora, a gente vai ficar aqui até mais tarde. Mas Judá, se você ler a vida dele, estudar a vida dele, Judá fez muita coisa errada. Mas Judá se arrependeu e mudou. Diferente de Rúben e de muitos dos outros irmãos dele. Judá mudou. E Judá foi feito o principal. Ele foi feito o novo primogênito, digamos assim. Ele não era o primogênito, mas ele foi feito como se fosse o primogênito. Tanto que a descendência do Messias, do Cristo, ele é chamando o quê? O leão da tribo de Judá. Por quê? Leia o resto do capítulo depois em casa, lição de casa para vocês. Como Judá foi abençoado. Apesar quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas as que as confessa aí, deixa. Alcançará o quê? Misericórdia. Judá alcançou misericórdia. Por esse motivo. E nós também podemos. Não sejamos inconstantes, não sejamos vítimas do síndrome de Rúben.